Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já te falou que quando está de dia aqui no Brasil, está de noite no Japão? Ou quando a gente vai assistir de repente um jogo de futebol que está passando na Europa, aqui ainda está de tarde, lá já está bem de noite? Pois é, isso tem uma razão e eu vou tentar explicar isso na aula de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre os fusos horários. Isso significa que em cada parte do planeta a gente tem um horário diferente. Mas eu vou no quadro para explicar isso um pouquinho mais detalhadamente para vocês. Bom, na verdade, os horários mudam conforme a gente se desloca para oeste ou para leste. Então, os fusos horários, eles são essas faixas aqui, ó. Então, seguindo, ó, tá vendo aqui, ó, do -2, por exemplo, seguindo essa faixa, é o mesmo horário dentro dela por inteiro. E os horários vão mudando conforme você muda de faixa, para oeste ou para leste. Mas fiquem calmos que eu vou explicar isso passinho por passinho, beleza? Então, eu vou começar com uma imagem que eu trouxe para vocês. Nessa imagem, nós temos o planeta Terra no espaço e ele está sendo iluminado. Mas notem que uma parte do planeta está sendo iluminada, mas na outra está escuro. Então, isso significa que em uma parte do planeta é dia e outra parte do planeta é noite. E nessas partes em que está dia, algumas está já aí bem de dia e outras já está quase de noite. O que vai mostrar que o Sol ele vai iluminando o nosso planeta de formas diferentes. Para a nossa sorte, o nosso planeta ele faz um movimento de rotação. O que significa que a iluminação ela vai diminuindo, enquanto o nosso planeta gira e depois ela vai clareando, também conforme o planeta gira. E eu vou mostrar isso para vocês utilizando o globo terrestre rapidamente. Então, vejamos aqui, ó, essa belíssima representação do planeta Terra, o globo terrestre. E aí a gente pode imaginar que o Sol está iluminando aqui, ó, bem essa parte. Então aqui está muito iluminado e essa parte de trás ela não está sendo iluminada. Conforme o planeta vai girando, as partes que estavam iluminadas vão escurecendo e as que estavam escuras vão clareando, certo? Então, voltando para mim, a gente vai pensar um pouquinho sobre como a gente pode entender por que em algumas partes, né, a gente vai ter horários diferentes. Então, vou voltar no quadro e agora sim mostrar para vocês de acordo com a iluminação. Então, a gente tem um meridiano que é esse aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Ele é um meridiano de referência. E estão vendo esse zerinho aqui? Esse zerinho cinza, diferente dos outros, é porque ele é o meridiano de referência, é a hora de referência. Daí, o que acontece? Dentro de toda essa faixa aqui, ó, do Polo Norte até o Polo Sul, nós temos um horário. Conforme a gente se desloca para oeste, a gente diminui uma hora. A gente atrasa o nosso relógio 1 hora para cada fuso. A gente atrasa o nosso relógio 1 hora para cada uma dessas faixas, tanto que elas são numeradas. Então, a gente tem aqui 0, -1, porque é -1 hora, de acordo com o meridiano de Greenwich, -2, -3, até o -12. Então, nós temos 12 fusos, 12 faixas de horários diferentes para oeste do meridiano de Greenwich e 12 para leste. Só que, quando a gente vai para leste, a gente vai adiantar o relógio 1 hora por fuso. A gente vai aumentar 1 hora por fuso. Então, aqui vai ser 1 hora a mais com referência a Greenwich, aqui 2 horas a mais, 3 horas a mais, até chegar a esse último aqui, que são 12 horas a mais. Então, nós temos 24 fusos diferentes aqui no planeta Terra. E sim, dá para a gente fazer exercícios com isso. E eu trouxe um exemplo que eu acho que alguns de vocês vão gostar bastante. Eu vou falar de um grupo musical que tem feito bastante sucesso, que é o Now United. E o Now United, ele é um conjunto formado aí
por mais de 10, assim, a última contagem que eu acompanhei eram 18 cantores diferentes. E cada cantor é de um país diferente do planeta. E aí que eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar, nossa, mas como deve ser quando eles vão fazer uma chamada de vídeo? Por quê? Enquanto para um é meio-dia, para outro são 6 da tarde, para outro é meia-noite. E aí eu resolvi usar esse exemplo do Now United para a gente falar sobre os fusos horários. Então eu vou apresentar esses cantores para vocês, mas pode ser que eu erre a pronúncia do nome de um ou de outro, porque são muitos países diferentes, são muitas línguas diferentes e muitas pronúncias diferentes. Então vamos começar. A gente tem ali, né, o interessante também é que eles têm números, né? Então cada cantor tem um número. Então a gente tem ali primeiro, o número 1, a Diarra do Senegal, a gente tem o Lamar do Reino Unido, a gente tem a Sabina do México. Em seguida, a gente tem a Shivani da Índia, a Sofia da Rússia. E temos uma brasileira no grupo, estamos representados, que é a número 6, a Anne, né, brasileira. Depois, passando para o próximo grupo, a gente tem o Noah dos Estados Unidos, a gente tem o número 8, que é o Christian da China, e o número 9 é o Bailey das Filipinas. Depois, nós temos a Ina do Japão, número 10. E número 11, a Hyun, da Coreia do Sul. Número 12, a Sina, da Alemanha. Estamos terminando. Paciência, pessoal. Número 13, a Joalyn, da Finlândia. Número 14, o Josh, do Canadá. Número 15, a Savannah, da Austrália. E, nosso último slide, para apresentá-los, nós temos 16, Nour, do Líbano. 17, a Melanie, da Costa do Marfim. E 18, o Alex, da Espanha, certo? Então, eles estão aí bem distribuídos pelo planeta, né? E cada um tem uma hora de diferença. A gente sabe que aqui no Brasil é uma determinada hora, aí que é onde fica a Anne, e aí onde fica o Lamar no Reino Unido é um outro horário, e por aí vai. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um mapa e eu distribuí por continente, para a gente ver quantos integrantes a gente tem por continente. Então, nós temos 4 integrantes do Now United no continente americano, entre eles a Anne, né, aqui do Brasil. A gente tem 5 na Europa, apenas 2 no continente africano, 6 do continente asiático e apenas uma na Oceania. E aqui, nesse outro slide, eu dividi eles por fuso horário do planeta Terra. Então, eu tenho ali o número de cada um e mostrando em que faixa de horário essa pessoa, né, é o país de origem dessa pessoa, né? Porque, na verdade, eles viajam juntos, né, para fazer shows e gravar clipes, mas, né, o fuso horário da terra natal de cada um. Então, a gente vê que são vários horários diferentes, não é isso? Então, pensando nisso, eu pensei em a gente fazer um exercício pensando sobre como seria para um telefonar para o outro. Ou seja, se Anne está aqui no Brasil e vai telefonar para Savannah lá na Austrália, se aqui no Brasil é meio-dia, que horas são lá na Austrália para quando a Savannah for atender? Então, vamos para o quadro? Vamos fazer isso aqui juntinhos? Então, vamos lá. Bom, então vamos supor que a Anne queira telefonar para a Diarra, no Senegal. Então, a Anne está... Opa, já ia errar o nome. A Anne está no Brasil, que é o fuso -3, e a Diarra está no Senegal, que é o fuso 0, fuso de referência. Então, mostrando aqui no mapa, ó, a Anne está no fuso -3. Olha aqui como ele pega a maior parte do Brasil, né? O fuso de Brasília. E a Diarra está aqui, ó, no Senegal, ó, Dakar, né, no Senegal. Então, a gente tem aqui, ó, esse fuso aqui que é o fuso 0, fuso de referência. O que acontece? De Brasília indo aqui para o fuso do Senegal, onde fica a Diarra, a gente está vindo na direção leste, não é isso? Sentido leste. Então, isso significa que, para cada fuso que eu atravessar, eu adianto o relógio em 1 hora, certo? Eu aumento 1 hora. Então, vamos lá, ó. Se eu sair do -3, eu ando 1 fuso, 2 e 3. Então, eu tenho que adiantar o relógio em 3 horas. Então, se aqui onde está a Anne são
12 horas, como eu falei. Que horas serão de estado de error? É só adiantar 3 horas. Então, 12, 13, 14, 15 horas, porque está para leste e eu aumento 1 hora por fuso. E vamos pensar em outra integrante, que é a Haeun. A Haeun, ela está lá na Coreia do Sul, que é o fuso mais 9. Então, com relação a Ana e Gabriele, que está no menos 3, a gente vai ter que andar até esse fuso aqui, o mais 9, ó, para pegar aqui, ó, a Coreia do Sul. Então, vamos pensar juntos, do menos 3 até o mais 9. A gente vai adiantar 1 hora por fuso. Então, são 12 horas no Brasil, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite, certo? Então, ó, 0 horas lá na Coreia do Sul. Beleza? Então, não seria muito educado a Anne telefonar para a Haeun, né, meio-dia aqui no Brasil, porque meia-noite já é hora da gente estar dormindo, certo? Bom, então eu vou dar mais um exemplo agora, também partindo do Brasil, mas indo em direção a oeste. Então, eu vou pensar como seria aqui, ó, uma conversa entre a Anne, que está no fuso do Brasil, menos 3, com alguém que está na Cidade do México, no caso, a Sabina. Olha a Cidade do México aqui, ó. O fuso referente à Cidade do México é o fuso menos 6, certo? Então, se são 12 horas no Brasil, que horas serão na Cidade do México, onde está a Sabina? Notem que, para eu vir do menos 3, fuso de Brasília, até o menos 6, Cidade do México, eu estou indo no sentido inverso do exercício anterior. Eu estou indo para oeste. E aí, para oeste, eu reduzo 1 hora por fuso. Eu atraso o relógio em 1 hora para cada fuso. Então, vamos lá, ó. Indo do menos 3, onde são meio-dia, no menos 4 seriam 11 da manhã, no menos 5, 10 da manhã, no menos 6, 9 da manhã. Ou seja, na Cidade do México, o horário está atrasado com relação a Brasília, certo? Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, vamos pensar juntos. O que a gente aprendeu hoje? Que o nosso planeta, conforme ele é iluminado pelo Sol, a gente vai ter partes sendo mais iluminadas, partes sendo menos iluminadas e partes que não estão sendo iluminadas. Então, em cada parte do nosso planeta, nós temos um horário diferente. E por isso, o nosso planeta é dividido em 24 fusos horários, em 24 faixas de horários, cada faixa com 1 hora de diferença. Sempre que a gente está se deslocando no sentido leste, a gente adianta o relógio em 1 hora por fuso. E quando a gente vai na direção oeste, a gente atrasa o relógio em 1 hora por fuso. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, porque agora é a hora do nosso desafio de hoje. Então, vamos lá. Como você acha que seria a sua vida mudando de fuso horário toda hora, igual aos integrantes do Now United? Então, eu vou deixar isso aí para vocês pensarem e vou me despedindo. Até uma próxima.